dia a todos, bom dia a todas. Agradecer a apresentação aqui do meu colega, professor Fajardo. O meu nome, como ele bem disse, Eduardo Magrone. Eu atuo aqui no programa de pós-graduação em gestão e avaliação da educação pública desde o seu início, desde suas primeiras turmas. E conversando com a professora Beatriz Bastos, durante o planejamento do próximo ano, ela fez referência a um trabalho que eu fiz durante os anos de 2013, 14 e 15, que foi uma pesquisa financiada pela CAPES, naquele programa Observatório da Educação. Essa pesquisa ela teve um objetivo muito amplo, era uma tentativa de aproveitar os bancos de dados do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, órgão assessor do MEC. Há muitos bancos de dados e o próprio INEP, junto com a CAPES, desenvolveu esse programa, Observatório da Educação, um edital, para que as universidades utilizassem, né, aqueles bancos que estavam ociosos, ricos em termos de dados, mas não aproveitados. Então, nós começamos, né, a nossa caminhada com um acordo entre o Departamento de Economia, o Departamento de Ciências Sociais e o Departamento de Educação aqui da UFJF, um programa conjunto. E fizemos muitas estatísticas, né? Muitos trabalhos, dissertações de mestrado, tese de doutorado, artigos científicos, analisando associações fortes, né? Bolsa Família, desempenho escolar. Eu me lembro que foi, né, um trabalho robusto. Lá pelas tantas, esses estudos começaram a apresentar uma certa recorrência. Vamos chamar pelo nome, né? Uma monotonia. E foi uma feliz coincidência de a professora Eleusa, que também, né, é professora do programa, estar à frente da Secretaria Municipal de Educação. E sabendo que nós estávamos envolvendo, né, o professor Fernando Tavares, que também é do programa, né, nos chamou e disse: olha, vocês não querem dar uma olhada numa experiência nova, inovadora de correção de fluxo, que está acontecendo aqui em Juiz de Fora e que a prefeitura, a secretaria, não tem condições de fazer um estudo, né, mais qualificado e aprofundado? Eu digo: olha, nós estamos mergulhados em números, mas vamos dar uma olhada. E foi aí que se abriu a possibilidade de realizar essa pesquisa sobre o Centro Educacional Herval da Cruz Brás, né? E a pesquisa foi redirecionada, né? Nós acabamos fazendo uma pesquisa etnográfica, localizada, qualitativa, porque, de fato, o Herval chamava a atenção. Né? Chamava a atenção pelo quê? Que tipo de fenômeno estava ali apresentado? Ora, as nossas estatísticas faziam associações entre algumas variáveis: nível socioeconômico, né? Repetência, reprovação, né, nas primeiras séries iniciais, com fracasso, com evasão, né? Então, nós tínhamos ali escolas cujo diretor, por exemplo, eu me lembro dessa variável, o diretor não permanecia na escola, permanecia pouco na escola, tinha um rendimento baixo. E o Herval, de certa forma, ele abrigava um perfil de aluno, né, que era o perfil de aluno que tinha tudo para dar errado de acordo com as probabilidades estatísticas dos nossos estudos. Como diz na gíria, só que não. Ali não. Ali havia uma política local, interna, né, que conseguia
né, fazer com que aqueles alunos cuja probabilidade estatística era enorme de sair da escola, interrompeu a sua escolarização, eles não só permaneciam na escola, como obtinham desempenho. Bom, eu acho que esse tipo de palestra não é exatamente um momento onde o pesquisador deve apresentar os resultados da sua pesquisa. Por quê? Porque eu conheço o perfil de vocês, né? Perfil de gestor. Eu acho que, por mais, né, claro, objetivo e até interessante que eu tente ser aqui para exibir os dados, os achados da minha pesquisa, eu conversando com o professor Geraldo Pereira, que foi diretor do Centro Educacional Herval das Cruz Brás, eu disse para ele, olha, me parece que seria mais interessante você apresentar a sua vivência, a sua experiência. Como já havia mais de uma vez, inclusive muito recentemente, eu assisti ele apresentando isso para turmas das nossas licenciaturas, né, da UFJF. Disse, olha, se você for feliz no sentido de transmitir, né, para aqueles colegas lá do PPGP, como é que foi, em linhas gerais, né, como é que foi fazer acontecer o Herval, vai ser bem mais interessante do que eu aqui, né, apresentar a interpretação, os achados e a interpretação dos meus achados. Por isso, eu, antes de pegar o microfone, combinei com ele. Ele vai ter a palavra para apresentar a experiência. E, no final, ou durante a apresentação, ele vai ficar livre para, se quiser, eu poder complementar com alguma observação do ponto de vista do pesquisador. Então, a nossa estratégia nessa manhã vai ser fazer com que um gestor fale com um gestor sobre essa experiência. E vocês, a partir da experiência que vocês têm, não é pouca, questione, né, para que nós, tanto eu como ele, possamos nos esclarecer melhor sobre a minha pesquisa, né, e a experiência dele. A experiência dele não é falsa modéstia. A experiência dele é mais rica do que uma pesquisa. Então, vou passar a palavra para o professor Geraldo, que, não tanto por coincidência, mas também por coincidência, foi me orientando na dissertação de mestrado, e também foi uma dissertação de mestrado sobre o que mesmo? Foi sobre o Herval. Então, nós temos aqui uma parceria já consolidada. Fique com o professor Geraldo, eu tenho certeza que vai ser mais proveitoso, como eu disse, sem nenhuma falsa modéstia. Obrigado pela atenção. Eu quero. Não sei se está... Bom, gente, bom dia para todos. Primeiro, quero dizer que eu estou muito à vontade aqui e muito feliz de estar aqui. Primeiro, né, eu estou aqui com o Magrone, que foi meu orientador no mestrado, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, um respeito teórico muito grande por ele, e estar dividindo essa mesa é um grande prazer. E segundo, porque, e principalmente, que eu estou aqui falando do Herval. Eu quero alertar a todos o seguinte, quando eu falo do Herval, eu falo com muita emoção. Eu tenho 30 anos de magistério, né, e foi a melhor experiência. Foram 5 anos que eu fiquei na direção, e eu diria que foram os melhores 5 anos da minha carreira como professor. Eu tenho e, portanto, eu tenho um prazer muito grande em falar do Herval. Em qualquer momento, em qualquer lugar, quando me chamam para falar do Herval, e a gente vai ficando distante no tempo, né? Eu fui diretor do Herval de 2010 até iniciozinho de 2015. Quando eu fui exonerado, eu acho que isso é importante, eu fui exonerado da direção por telefone, né? No momento em que a escola vinha sendo destruída, né? E eu falo o coletivo da escola, eu como diretor e toda a equipe, a gente não se calou
frente o desmonte do Herval. Então a gente foi para a imprensa, a gente teve audiência pública na Câmara, viemos para a universidade buscando esses pesquisadores, esses professores, com uma série de movimentos, e que começou a incomodar muito a administração, e eu recebo um telefonema assim, falou, a partir de amanhã você não é diretor mais do Herval, não, nós estamos desonerando. Foi assim que eu deixei de ser diretor do Herval. Mas isso é uma outra história. Vamos falar do Herval, o seguinte, o Herval, né, o Centro Educacional Herval da Cruz, Centro Educacional de Referência Herval da Cruz Braz. Esse era o nome. A gente é um nome muito grande e a gente acabou virando assim o Herval, o Centro Herval, Herval, né? E essa escola, quer dizer, ela é muito particular. Ela é muito difícil reproduzir isso. Foi um momento, foi uma conjuntura da época, foram uma série de características que fez com que essa escola surgisse, né? Portanto, assim, a gente desenvolveu, a gente construiu essa escola meio que lá do zero mesmo, e fomos pensando cada momento, em cada problema que aparecia, a gente ia pensando soluções. E aí, portanto, eu tenho muita coisa para falar do Herval, muita coisa. Se eu fosse falar tudo do Herval, eu gastaria os 5 anos da gestão para ficar falando aqui durante 5 anos para contar tudo, né? Então a gente tem que fazer recortes. Eu peguei um recorte aqui de 3 aspectos da gestão, que eu acho que talvez fosse o que mais interessa aqui, né? O que mais tivesse interesse aqui, já que nós estamos falando para gestores e tal. Peguei esses 3 aspectos. Mas isso não impede que, se alguém tiver alguma dúvida em outro aspecto, possa fazer perguntas. E eu acho que talvez essa parte da pergunta seja a parte mais interessante de qualquer momento que a gente fale, porque a gente troca experiências e tal. Então, por exemplo, nós temos intervenções sobre disciplina, sobre violência, sobre determinados comportamentos de alunos, uso de droga, todos esses problemas que todas as escolas têm. E a gente tinha ações, mas que, se alguém tiver algum interesse, pergunte, a gente tenta responder mais ou menos aqui as intervenções. Mas eu vou começar nesses 3 recortes que eu vou mostrar ali. Primeiro, a gente tem que ver o seguinte, o que é o Herval, né? Que escola é essa? Né? Então, olha só, em 2010, houve um convênio do SESC. Era um convênio do Estado de Minas, que eu não tenho bem os dados, não, mas me parece que eram 9 escolas que o SESC construiu no Estado de Minas, entregou para diferentes, né, prefeituras aí, em 9 cidades diferentes, acho que são 9, tenho certeza disso, mas não importa. O que importa é que uma dessas escolas foi construída em Juiz de Fora, né? E dentro do SESC, no bairro São Mateus, o bairro São Mateus é um bairro de classe média alta, né? É um bairro que os próprios moradores, depois eu vou falar sobre isso, chamavam de bairro nobre da cidade. Tá? O SESC fica nesse bairro e construiu essa escola e entregou o prédio para a administração da prefeitura. Na época, a secretária de Educação, a professora Elisa Barbosa, ela havia identificado que existia um grande número de retenção de alunos no 3º ano e no 6º ano. Então, ela tinha um projeto lá para o 3º ano e resolveu criar um projeto para essa retenção do 6º ano. E a ideia era criar uma escola que tivesse apenas alunos de 6º ano que tivessem mais de 3 reprovações na sua trajetória escolar. Ou seja, alunos que estavam com 14 anos ou mais e que ainda estavam no 6º ano. Seria uma escola de correção de fluxo, de cada série em 6 meses, quer dizer, em 2 anos esses alunos terminariam o ensino fundamental, e somente esses alunos, com idade mínima de 14 anos. Por eu, né, ter
na minha trajetória como professor da rede municipal, eu sempre tive uma certa... eu sempre priorizei aquelas turmas que a Mônica Peregrino chama de turmas terminais, aquelas turmas que estão quase saindo da escola, que já reprovaram há muito tempo, e que nas escolas de periferia são aqueles professores que estão chegando, que pega, né? Porque todo mundo aqui sabe como é que é, né? O professor mais antigo na escola escolhe as turmas primeiro, ele escolhe as turmas melhores, e aquele professor que está chegando na escola fica com as turmas, né, terminais, né? Aquelas turmas que são os bagunceiros, são os que não gostam de estudar e tal. E eu comecei assim, né? Eu cheguei novo na escola, eu me incomodava, né? Comecei a dar aula nessas turmas, me incomodava isso, e eu acabei fazendo opções por essas turmas. Então, mesmo quando eu já era o professor que escolhia primeiro, eu escolhia as piores turmas. E isso era assim, meio assustador, né? Quer dizer, por que esse professor gosta de escolher turma difícil e tal? E isso corria na rede, né? O Geraldo é aquele professor que escolhe as piores turmas e tal, e tinha alguns resultados, às vezes tinha, às vezes não, né? Mas aí, por causa disso, a Eleusa me chama para ser o diretor da escola. Ela falou: Geraldo, você tem uma experiência com esses alunos de reprovação já de muito tempo e tal. E me chamou para ser o diretor dessa escola, que era isso, né? Essa escola num prédio dentro do SESC, com alunos, retenção de alunos, foram 346 alunos selecionados na rede para ir para essa escola. Dos 346 selecionados na rede, 305 fizeram demonstraram interesse, 296, eu tenho os dados, depois vou falar isso com exatamente como é que foi, fizeram matrícula. Tá? Quer dizer, em torno de 300 alunos que a gente tinha. E que era criar uma proposta alternativa para atender esses alunos, e a ideia era entender por que tem retenção no sexto ano. Por que esses alunos param no sexto ano? A ideia inicial era essa, né? E porque ia ser um projeto piloto, tinha avaliação externa do CAED. Isso é muito importante, porque as avaliações, os alunos foi feita uma avaliação antes do aluno entrar na escola, e a cada 6 meses esses alunos passavam por avaliação. Então, isso é importante por quê? Porque a avaliação é externa. Não foram os professores do Herval que aplicaram essas avaliações. Então, portanto, os resultados dessa avaliação, ela é um resultado que, do meu ponto de vista, é um resultado confiável, mais confiável, porque no dia da avaliação a gente saía da escola, né? Todos os profissionais da escola, vinha uma equipe do CAED que aplicava essas avaliações, sabe? E os resultados eram muito surpreendentes, né? Quer dizer, o rendimento dos alunos era muito surpreendente. E se me perguntassem, o resultado era surpreendente porque esses alunos, os professores eram aplicados e ensinavam, e porque a escola era uma escola que tinha preocupação com os conteúdos e tal, e era uma escola de excelência, e, portanto, os resultados eram bons. Assim, o principal motivo não era esse, não. Na minha opinião, o principal motivo é que no dia que eles iam fazer prova, a gente dizia para eles um dia antes, amanhã vocês vão fazer prova. Essa prova não vale nada para vocês. Essa prova, se você tirar nota baixa, coisa não vai mudar nada na vida de vocês, vai mudar na nossa. Porque quem está sendo avaliado são os seus professores e a escola. Então, se você tiver uma nota boa, nós vamos ficar bem. Os alunos, eu nunca vi tanta dedicação. Eles queriam tirar nota boa, porque eles queriam que a gente ficasse bem na fita. Sabe? Não era eles, não. Era a gente. Porque a maneira com que eles foram tratados nessa escola era muito diferente das escolas de origem deles.
né? Então, eles tinham um carinho com a equipe muito grande. Então, eles estudavam muito para a prova, mais do que quando era a avaliação deles, né? E eles queriam mais, por causa disso. Isso é uma opinião. Bom, enfim. Então, era isso que a gente tinha. E eu coloco ali, ó, a conta proposta. Quando a Eleusa me chama para ser o diretor, eu falei com ela o seguinte: eu aceito, mas eu quero autonomia, porque eu quero ter liberdade para mexer na metodologia, no projeto pedagógico da escola, do jeito que a gente entende que deve ser. Então eu queria autonomia. Eu coloco ali autonomia total, e assim, dentro do possível, né? Porque algumas coisas você tem que manter hierarquia. Mas, por exemplo, o tempo de aula nosso, da hora-aula, era de 1 hora. Não era de 50 minutos como o resto da rede. Cada aula durava 1 hora. E isso, eu queria ter autonomia para isso. Por quê? O que mudava para a gente a aula ser de 1 hora? Porque as salas de aula eram temáticas. Então, cada professor tinha a sua sala de aula. Quem mudava de sala eram os alunos. Então, o aluno ele mudava de sala. Ele tinha aula de história na sala de história, depois ele ia para a sala de português, para ter aula de português, por exemplo. Então, ele mudava. Se você tem uma aula de 50 minutos, você perde um tempo nessa mudança. Então, a gente já colocou a aula de 1 hora, esperando que 10 minutos, que esse aluno... Não adianta você achar que o aluno vai sair correndo de uma sala e entrar na outra, porque ele não vai. Então era um tempo que ele tinha, e a gente não queria, aquela coisa do inspetor de corredor, vamos meu filho, corre, e que não sei o que. Não, era na vontade deles, deixa aí. Os meninos paravam, conversavam no corredor, e demorava 10 minutos para ir para outra sala, naturalmente. No início, quando eles chegaram, eles levavam às vezes 20 minutos para mudar de sala. Às vezes meia hora. Com 1 semana, eles estavam mudando em 15 minutos. Com 1 mês de aula, eles estavam mudando nos nossos 10 minutos. Com 6 meses, eles mudavam em 5 minutos. Sabe, quer dizer, isso foi modificando. E como que a gente fazia isso? Quem tomava conta dessa mudança de sala era uma comissão de alunos responsável pela mudança de turma, mudança de sala. Os próprios alunos organizavam. Quando você dá protagonismo para eles, quando você dá autonomia para eles e você dá responsabilidade para eles, às vezes eles são mais rigorosos que a gente, tá? Eles cobram mais do que a gente. Então, e isso acontecia na escola, quer dizer, você tinha comissão que cuidava da merenda, comissão que cuidava da sala de informática, eram os alunos que faziam. Bom, mas enfim. Segunda coisa, a escolha da equipe. Eu queria escolher os professores que fossem trabalhar. Por quê? Esses professores foi enviado um memorando para as escolas da rede municipal, dizendo qual era o projeto da escola, e dizendo, você tem interesse em participar desse projeto? E aí esse professor se inscrevia. Então o professor, quando ele se inscrevia, ele sabia aonde que ele estava indo trabalhar. Ele fazia uma opção. A escola era no centro. Tinha alguns professores que escolheram a escola porque ela ficava na região central, perto da casa e tal? Tinha. Mas por isso passava por uma entrevista. O professor se inscrevia e a gente passava por uma entrevista. Tinha uma equipe, eu e mais alguns outros professores da secretaria, a gente conversava e a gente sentia. Esses professores que... Teve uma professora que eu perguntava, né? A primeira pergunta, por que você quer trabalhar no Erval? E a professora virou e falou assim, eu quero trabalhar no Erval porque é do lado da minha casa. Eu falei, mas só por isso? Só por isso. Eu falei, não, então você não vai trabalhar lá. Entendeu? Então tinha essas coisas. Mas a grande maioria dos professores, quando escolheram trabalhar nessa escola, escolheram um desafio. E a gente perguntava para esses professores, você está disposto a trabalhar com esse aluno? Qual que é a nossa prioridade aqui no Erval? É escolher aqueles que são considerados os piores alunos da rede municipal. Nós queremos os piores. Então,
em qualquer momento, em qualquer escola que a gente ia para conversar e com os diretores que iam mandar aluno para a escola, a gente falava, nós queremos os piores. Nós não queremos pouca coisa, não. Nós queremos é isso. A escola foi criada para isso. Então, a gente perguntava ao professor, você está disposto a trabalhar com esse aluno? Esse aluno que vai te deixar inquieto dentro da sala de aula, esse aluno que vai levantar, esse aluno que vai tirar nota baixa. É esse que nós queremos. Então, os professores, quando entraram na escola, eles sabiam onde estava entrando. Quer dizer, a gente imaginava que sabia. Ninguém sabia, nem eu sabia onde que a gente estava entrando. Né? A gente não sabia. A gente tinha uma expectativa. A gente sabia que era um dos melhores. E é claro que teve muito problema no início. Claro que teve. Né? Eu costumo contar que, assim, que um dia que abriu a escola, que os alunos chegaram, porque a escola demorou a começar o ano letivo também, porque demorou chegar mobiliário, atrasou, umas coisas assim. Então, assim, demorou. E isso foi importante porque a gente ficou 2 semanas, toda a equipe da escola reunida, sem aluno dentro da escola, traçando a nossa proposta pedagógica. Então, era uma proposta construída coletivamente. Mas quando os alunos chegaram, né, que primeiro dia de aula, a escola tinha 2 andares, eu estava no andar de cima com o vice-diretor, e foi chegando os alunos entrando. Eu me lembro que o vice-diretor virou para mim e falou assim, Geraldo, isso não vai prestar, não. Sabe? Aí eu virei e falei assim, pois é, mas vamos lá, agora não tem volta mais, os alunos chegaram, vai prestar sim, sabe? Vamos dar um jeito. Mas eu virava para ele e falava assim, não, porque nós vai dar certo, mas no fundo eu falei, gente, esse negócio vai dar trabalho. Tá? E terceira coisa ali, que a outra contrapartida, é o espaço e o tempo de planejamento. Então, além dessas 2 semanas iniciais que a gente ficou planejando a escola, foram 2 semanas que a gente ficava 2 turnos na escola, de manhã e à tarde. E às vezes pegava uma parte da noite também. Né? Todos os professores da escola, todos os funcionários, secretaria, pessoal de limpeza, cozinha, todo mundo reunido pensando a escola. Além disso, o professor de português e de matemática tinham 5 horas por semana que ele não ficava em sala de aula. Ele era remunerado por isso, como carga horária, ficava na escola, mas ele não ficava em sala de aula. Os professores de português e matemática. Os professores de história, geografia, artes, ciências, educação física, as outras disciplinas, eles tinham 1 hora por semana que eles ficavam na escola e que a gente somava isso. A cada 15 dias ele ficava 2 horas na escola em reuniões e tal. Além das reuniões pedagógicas remuneradas aos sábados e tal, uma vez por mês e tal. Mas era tempo e espaço de planejamento. Aqui, eu vou dar uma acelerada, eu acho que eu estou muito lento aqui. Os primeiros desafios nossos que eu coloco aqui, o bairro São Mateus, eu falei para vocês, a escola era de 21 bairros diferentes. Tá? Então, quer dizer, isso foi um problema para a gente no início, porque os alunos chegavam no centro da cidade e vinham de 21 bairros da periferia de Juiz de Fora diferentes. Alguns bairros rivais. Alguns bairros que tinham rixas, né, de adolescentes de um bairro com outro e tal. E isso se reproduzia dentro da escola. Né? Então, isso foi um grande desafio, que a gente teve que trabalhar muito no início, no primeiro mês, com essas diferenças de bairro. E a gente lançou uma campanha que cada um mora onde pode e cada um mora de acordo com as suas condições. E aí usamos uma série de literatura. Tem um livro do Ziraldo, que é bem infantil, mas era muito legal, da Bichinho da Maçã, que cada um mora onde deve e tal.
E isso nós fizemos uma campanha muito grande e o interessante é que após uns 2 meses, mais ou menos, me chamou a atenção um caso. Eu vou contar alguns casos aqui porque eu acho que isso ilustra. 2 alunos que tinham na escola que eram muito amigos, viviam o tempo todos dentro da escola e tal. E um dia eu estava na porta da escola, eles vieram juntos assim, de repente um parou, um saiu sozinho da escola, foi para um lado, o outro saiu, foi para o outro. Eles moravam num bairro próximo. Eu achei aquilo estranho, falei, por que eles estão sempre juntos e saem separados da escola? Eu perguntei para eles, um dia chamei, falei, outro dia eu estava no portão, vocês vêm junto até metade do caminho aqui da saída da escola, na hora que chega no portão, um para, um sai na frente, vai para um lado, o outro vai para o outro. E um aluno me respondeu, eu falei, não, Geraldo, porque a gente não pode ser visto junto. Porque se os meus colegas do bairro me ver junto com ele apanha porque está andando comigo e eu apanho dos meus colegas porque eu estou andando com ele. E no bairro dele, eu apanho por estar andando com ele e ele apanha no bairro dele por estar andando comigo. Porque não pode. Porque nós somos de bairros que são rivais. Então, eles só podiam ser amigos dentro da escola. Sabe? Então, quer dizer, essas coisas aconteciam, né? E isso, de certa forma, mostra que como que a gente conseguiu superar essas diferenças de bairros do interior da escola. Com 2, 3 meses, a gente não tinha isso mais dentro da escola, ou tinha muito pouco. Né? Esse negócio de afirmar que não tinha, não. A gente teve problemas o tempo todo, durante os 5 anos. Claro que teve briga de aluno, claro que teve todos os problemas. Mas perto do primeiro mês, praticamente não acontecia mais e tal. E foi construído isso. E terceiro desafio era o espaço físico do SESC. Né? Era um espaço físico que a gente tinha que dividir com uma escolinha infantil. Era um espaço que foi prometido que a gente podia usar a quadra, a piscina, que não sei o quê. E quando esses alunos chegaram lá, não foi verdade. Né? No primeiro semana, o SESC liberou para a gente, mas depois, né, foram cortando, né, esses espaços, porque, afinal de contas, era um monte de aluno pobre, preto, que falava palavrão, que gostava de escutar funk, e isso não agradavam os jogadores de dominó, os aposentados que jogavam dominó, jogavam baralho dentro do SESC. Então o SESC foi cortando isso aí. E aí... E a gente usava esses argumentos, assim, a escola é bem localizada, a escola tem piscina, a escola tem quadra disso, daquilo e tal, que era uma forma da gente estar mobilizando as famílias, porque afinal de contas esses meninos iam sair das comunidades de origem deles, né? E aí quando chegou lá, não tinha nada. Pode passar. Olha só, isso aqui eu coloco para ilustrar ali. Eu separei 3 documentos do primeiro ano. Tá? Isso aconteceu durante os 5 anos, a gente recebia muito isso e tal. Mas ali tem 3 documentos. O primeiro documento é um formulário Fale Conosco, tipo aqueles e-mails que o SESC recebe e que passou para a gente. Né? Então, primeiro lá, eu separei alguns trechos que eu acho importante, como o bairro São Mateus via nossos alunos. Né? Então tá lá, alunos estão transformando a rua em campo de guerra. Porque eles ficavam esperando o portão da escola abrir na rua e às vezes tinha conflitos, às vezes não, mas ficavam ali conversando, escutando funk com as caixinhas de som dele, aquela coisa toda. Populares afirmam que viram inclusive faca com um aluno. Aí você fala assim, não tinha faca? Podia até ter. E até teve. Assim, eu cheguei a tomar faca de aluno lá na escola. Tinha sim. Sabe? Mas não era assim. Quer dizer, o aluno, quando você coloca o aluno, parece que os alunos andavam armados, iam para a escola armados e tal. Tudo um exagero. Agora, aluno com faca tem em qualquer escola. Tem em qualquer escola. Pode ter certo que tem.
Qualquer escola de periferia, se você procurar, você vai achar. E eu posso dizer que depois de 6 meses, não tinha aluno com faca mais na escola. Não. Sabe? Não consegui identificar mais. Os primeiros 6 meses eu tomei algumas dezenas de facas, assim, entendeu? Mas depois de 6 meses não tinha mais. Se amontou. Que isso? Se amontou. Deu uma aumentada aqui, né? Não fui eu que estou falando mais alto, não. O som aqui que deu a. Vou até afastar mais um pouco aqui. Se amontou nas entradas. Os moradores estão indignados, apesar de entenderem a função social da escola. Com aspas mesmo. Isso está escrito no documento. A escola está entre aspas e com aspas mesmo. Escrito no documento. Aproveito para afirmar que o valor dos imóveis foi drasticamente afetado. Preocupados com o valor do imóvel, né? E eu não sei o que é drasticamente afetado. Eu não sei. Pois é, caiu. Mas eu não identifiquei isso não, viu? O apartamento do bairro São Mateus continuou custando caro, viu? Não caiu, não. Porque a gente podia até, né, aproveitar e ter comprado uns imóveis lá, se caiu drasticamente, né? O segundo documento é de uma síndica de um prédio. Venho, por meio dessa, solicitar que as portas do Centro Herval sejam abertas antes do início das aulas, para que os alunos possam aguardar dentro do colégio, ao invés de ficarem obstruindo as calçadas. Fora isso, incomodam pelo barulho que fazem e pelas palavras feias que dizem. Isso é uma síndica. Essa síndica até tem uma vez ela foi conversar comigo. Esse caso também eu gosto de contar porque ele é emblemático também. Ela chegou conversando comigo e foi fazer essa reclamação. E eu falando com ela que eu ia falar com os alunos para evitar música alta, aquelas coisas todas. E ela virou para mim e falou assim, parece mentira, mas é verdade. Ela virou para mim e falou assim, não, porque você sabe que eu acho que devia ser o seguinte, porque essas mulheres das periferias ficam tendo filhos, aí fica virando esse monte de aluno igual esses aí. Porque eu acho que devia ter uma política que, assim, que a mulher tem direito a ter filho, né? Toda mulher tem direito a ter filho. Mas, dependendo dessas mulheres da periferia, devia ter direito a ter um filho só. E que quando ela engravidasse no primeiro filho, deveria ser obrigada a fazer cesariana, porque aí cortava, ela falou assim, aí na hora que fosse tirar o bebê, ia lá e cortava, para ela não ter mais filho. Porque aí fica colocando esse monte de filho aí, vira esse monte de bandido, que não sei o que e tal. Eu fiquei olhando para ela assim, né? E eu não sabia o que falar para ela, né? Não sabia o que falar. Eu só consegui falar para ela assim, olha, teve um cara na década de 40, na Alemanha, que tentou fazer isso, mas eu acho que não deu certo não, viu? Aí ela ficou olhando para mim assim, foi embora, não sei se ela entendeu, provavelmente não, e foi embora. Tá? E o terceiro é de uma ata de uma reunião que a gente fez com a diretora da escolinha infantil, que ficava dentro do SESC também. Né? Que tá ali, ó, ocorreu um conflito de aluno na porta da escola com xingamentos de palavrões de baixo calão e ameaça de morte. Né? Ameaça de morte é aquele aluno que vira para o outro e fala assim, eu vou te matar, hein? Isso para ela era uma ameaça de morte. Né? Por motivo de constantes conflitos entre alunos na entrada, solicito pedido de reforço à guarda municipal. Ela queria polícia na escola. Reforço da guarda municipal. E eu vou confessar a vocês que eu pedi, tá? Depois desse aí, eu até pedi para a prefeitura mandar a guarda municipal para lá. Não é por causa dos alunos, não. Era por causa da comunidade. Eles ficaram lá
um mês e pouco, assim, depois dispensou. Mas eu pedi, porque a situação estava tão... a pressão desse bairro estava tão grande que a presença da Guarda Municipal lá deu uma amenizada, entendeu? Sim, eles falaram, pelo menos tem polícia ali e tal. Então, pelo menos nesse início, eu pedi mesmo, solicitei. Falei, não, vou solicitar. Solicitei, a prefeitura mandou, ficou lá na entrada e na saída, um mês mais ou menos, depois falou, não precisa mais não. Né? Mas chegou a ter. Mas o bairro queria polícia mesmo dentro da escola. Então, vamos lá, pode passar, irmão. Então, vamos aqui, olha só, eu separei, o público atendido, né? Eu separei esses 3 pontos, acolhimento, gestão e gestão pedagógica. O público atendido, só para reafirmar, eram jovens de 14 anos, defasados, com histórico de indisciplina e tal. Os professores eram professores dispostos a repensar a sua prática escolar, gestão democrática e participativa e com compromisso político com as classes populares. Isso aí a gente sabia para quem que a gente estava dando aula. A gente sabia que aluno que era aquele. E nossa, essa equipe, que foi escolhida da forma que eu falei anteriormente, foi uma equipe que se comprometeu a atender esses alunos. Tá? Foi discutido, falou, nós queremos atender esse aluno. Tá? Então vamos lá, acolhimento. Pode passar, irmão. Primeira coisa que a gente entendia nesses planejamentos é que a gente precisava de acolher esse menino. Esse aluno estava chegando de uma escola com uma defasagem de ano e série, com histórico de reprovação, com problemas da escola. A escola, a gente entendia que a escola, de alguma forma, falhou com esses meninos. A escola não foi capaz de fazer com que esses alunos tivessem uma trajetória escolar satisfatória. E eles tinham, e portanto a gente entendia isso tudo antes do aluno chegar, a gente discutindo isso, a gente entendia, através das nossas leituras, dos nossos debates, que a gente tinha que fazer alguma coisa diferente, que esse aluno ia chegar com uma resistência à escola. Que esse aluno ia chegar com histórico de depredação de escola, né, com histórico de mostrar a sua insatisfação em relação à escola de alguma forma. Então a gente precisava de ter um programa de acolhimento. Então a gente criou, primeira coisa, esse painel. Esse painel aqui, eu tentei reproduzir ele mais ou menos aí, a partir de uns rascunhos que eu tinha, porque esse painel acabou se perdendo na mudança da escola e tal. Mas esse painel era um painel de aproximadamente uns 2 metros e pouco por quase 2, que ficava na entrada da escola. Era a primeira coisa que o aluno via a hora que entrava na escola. Ele foi colocado na porta da escola na segunda semana de aula. Na segunda semana. Na segunda-feira. Foi colocado no domingo à noite, né, depois que a escola começou a funcionar. O aluno chegava na escola, todo aluno que chegava na escola, a gente tirava uma foto dele. Né, com a câmera digital, a gente fotografava o rosto desse menino. E a gente dizia o seguinte, não, isso aqui é para a gente fazer a carteirinha, fazer a sua carteirinha. Ia tirando a foto, tiramos foto de todos os alunos. Depois nós imprimimos essas fotos em impressora laser, monocromática mesmo, né? Em papel ofício, não era nada sofisticado, num tamanho aí de 10 por 5, né? Uma foto mais ou menos desse tamanho, e colocamos ali. Estava pregado, esse era o painel, tal, lá, centro educacional, tal, imitando a página de internet. E ali, naqueles quadradinhos, são fotos dos alunos, de todos os alunos. Todos. Estava colocado ali. A gente colou a foto de todos os alunos ali, e no meio tinha essa frase, que é uma frase da música Vamos Fazer um Filme, do Renato Russo, que é: a minha escola não tem personagem, minha escola tem a gente de verdade. Então, quer dizer, a primeira coisa que esse aluno via a hora que ele entrava na escola era a foto dele, né, colocada ali, e eles chegavam, quando eles
perceberam que era a foto de todos, quer dizer, você tinha uma aglomeração ali que eles queriam se achar ali, né? E com essa mensagem para eles. Quer dizer, nessa escola, você é gente de verdade. Né? É você que está aqui. E criamos junto aquela logomarca lá, ó, Centro Educacional de Referência Herval da Cruz Braz. Aqui você é mais. Isso aparecia em todos os documentos da escola. Todos. Na carteirinha deles, na prova que eles iam fazer, num exercício que o professor distribuía, no bilhete que ele ia levar para casa para avisar que ia ter um piquenique ou que ia ter uma excursão, ou que o pai precisava vir para conversar com a gente por algum motivo, vinha aquela logomarca. Aqui você é mais. E junto com isso, a equipe, e quando eu falo assim, a gente fazia, eu estou falando toda a equipe. Isso era combinado com todos os professores. A gente tinha um discurso com os meninos o tempo todo, a direção, a cantineira, a secretaria, o professor, todo mundo, era um discurso que, repetido, era o seguinte: o seu passado não nos interessa. O que nos interessa é daqui para frente. Então o aluno tinha até liberdade de dizer para a gente o que ele aprontava na escola passada. Chegava e falava assim, não, porque na outra escola eu quebrava isso, eu quebrava aquilo. Pois é, mas aqui você é mais, né? Aqui você não faz isso, porque aqui você é mais. Aqui você é mais. Isso era repetido. Né? A gente brincava que era quase um mantra, né? Que era repetido isso o tempo todo. Aqui você é mais, aqui você é mais. E o aluno achava que ali ele era mais mesmo. Sabe? A escola mostrava para ele que ele podia acreditar nisso, porque ali ele era visto como um aluno diferente da escola anterior. Né? E a gente tinha, terceiro, aí, o programa de acompanhamento escolar. O programa de acompanhamento escolar era um programa que não tinha nada a ver com nota nem com comportamento do aluno, não. O programa de acompanhamento escolar era para aquele aluno que não tinha hábitos escolares. Porque a gente tinha muito aluno que perdeu o hábito escolar. Ele não sabia ficar dentro de sala, ele não tinha caderno, ele não tinha mais aquela cultura de escola. Sabe? Ele já tinha sido reprovado tantas vezes, e a escola não se preocupava com isso, que ele achava que ele tinha que só ir para a escola. Então, esse aluno entrava nesse programa de acompanhamento escolar, onde a gente... E era uma coisa assim, ele recebia um kit, caderno, caneta, borracha, lápis e tal, e uma coisa importante, um caderno bonito. Não era um brochurão, não. A gente comprava caderno caro. A gente comprava caderno de capa dura. O motivo da capa tinha que ser alguma coisa de interesse dele. E ele recebia aquele caderno. A caneta era uma caneta bacana, sabe? Uma caneta boa e tal. E aí ele entrava na sala de aula. E aí já estava tudo combinado com os professores. Quando ele entrava na sala com o caderno, o professor... Aquele aluno era avisado, ó, ele está com um caderno novo. Então, ele entrava na sala de aula, o professor que estava, bonito caderno, hein, fulano? Nossa, bacana. Ele já sabia, o professor sabia. O aluno não copiava a matéria. Aí o professor falou, não, o aluno copiava e aí punha uma linha. Copiava uma linha. O professor, parabéns. Nossa, sua letra é bonita. Nossa, por que você não copia? Pô, bacana. Aí no dia seguinte ele copiava 2 linhas. O aumento foi de 100%. Parabéns. Aí, quando aí eu chegava, o aluno estava com... o diretor passava por esse aluno e estava com caderno. Nossa, seu caderno bacana. Deixa eu ver o seu caderno. Aí ele mostrava, nossa, que legal isso aqui bacana, isso aqui, não, olha, esse assunto aqui é um assunto muito interessante.
Aí tinha um professor de geografia lá que criou, tinha um carimbim lá do filho dele, que eram umas gaivotinhas, ele levou para a escola. Então, de acordo com o que o aluno fazia, ganhava uma gaivota, ganhava 2 gaivotas, ganhava 3 gaivotas. Então, o aluno queria ganhar as gaivotas, e aí ia na minha sala mostrar coisa, e era elogiado o tempo todo sendo elogiado. Esse aluno saía de 2 linhas para 2 folhas. Aí você metia no caderno dele, parabéns, continue assim. Nossa, você é muito bom. E ele começou, ele ia crescendo. Teve aluno que veio pedir para entrar no programa de complemento escolar, porque ele queria ser elogiado também. Sabe? Teve aluno que veio pedir. Eu não quero entrar porque o aluno tal melhorou tanto desse programa e tal. E a ideia é que a gente começou, não foi uma ideia que foi muito para frente, não, mas a ideia era que esses alunos se tornassem monitores depois de outros, entendeu? Que o que o professor fazia, eles pudessem fazer com os colegas e tal, mas acabou não dando muito resultado, mas nós chegamos a fazer essa experiência, foi interessante. Bom, pode passar, hein? Aí o seguinte, segundo aspecto ali, a gestão administrativa compartilhada. Primeiro o seguinte, a gente identificava que o diretor da escola perdia muito tempo com questões burocráticas. A gente perdia, por exemplo, o diretor fica na escola, caixa escolar, isso dá um trabalho você fazer. Compra, você tem que fazer levantamento de preço, para você comprar papel higiênico para a escola. Você comprar material lá, papel ofício. Gente, papel ofício é papel ofício. O diretor gasta um tempão para fazer tomada de preço, para comprar papel. Então, uma coisa que a gente fazia era o seguinte, você tinha uma equipe gestora de funcionários que cuidava disso. Né? A secretária, tinha uma secretária que fazia o caixa escolar, que fazia as coisas, e que eu não tinha que me preocupar com isso. Você tinha uma equipe de professores escolhida no coletivo da escola, que fazia a gestão de finanças, um professor fazia a tomada de preço, eles faziam uma pesquisa entre os professores, que tipo de material estava precisando. Eu não precisava fazer isso. Tinha uma equipe de professores que faziam isso para mim. Tomava o preço e tal. Uma equipe na secretaria que fazia o caixa escolar. E uma equipe de alunos, né, que a gente chamava de comissões. A gente tinha comissão para tudo. Sabe? Tinha comissão para tudo. Quanto mais aluno a gente envolvesse, melhor. Então a gente chegou a ter, uma época, 19 comissões. Aí você fala assim, bom, e isso funcionava? Claro que não, a maioria delas. Não. Mas algumas funcionavam muito bem. Comissão de merenda, por exemplo, você tinha uma comissão que foi discutir merenda. Eles queriam lá colocar na merenda lá, hambúrguer, cachorro-quente, não sei o que. Não pode ser assim. Aí a gente chamava os nutricionistas da prefeitura para dar curso para eles. Aí você envolvia a área de ciências. Aí você fazia um treinamento para eles, que eles iam treinar para fazer o cardápio da cozinha deles, que envolvia uma série de coisas do conteúdo da disciplina de ciências. E esses alunos eram treinados para isso. Uma comissão que assim, me chamava muita atenção, que uma das melhores que funcionou, era a comissão que a gente chamava comissão de logística. Então, por exemplo, se eu ia falar, né, se um professor ia dar uma aula que precisava de data show aqui, você tinha uma comissão. O professor era proibido de colocar a mão no data show, no pendrive, no microfone, o que fosse. Você tinha uma comissão de alunos que montava tudo para o professor. Era a comissão da manhã, de alunos que estudavam à tarde. Comissão da tarde, os alunos que estudavam de manhã. Ficavam na escola à disposição do professor. E aí ele montava as coisas e tal, e fazia a logística toda. E às vezes, né, o professor, quer dizer, são casos, né, quer dizer, de professor de precisar a equipe foi lá, montou o data show, deu problema. E não conseguiu rodar. E às vezes o professor sabia quem era o aluno da comissão do turno dele, né, que estava numa outra sala ou vendo na sala dele. Ele virava e falava, seu fulano, resolve isso para mim. Às vezes o professor batia na sala do outro professor e falou assim,
fulano, deixa lá o aluno tal ir ali resolver o data show. Às vezes era apertar um botão. O professor sabia que era apertar o botão, mas não podia apertar o botão. Tinha que chamar um aluno para apertar o botão. Aí ele ia lá na sala, deixa o fulano ir ali resolver um problema. O aluno saía da sala de aula e ia lá. Isso aqui, apertava o botão. Vocês acham que esse aluno queria ficar fora da sala de aula depois? Ele estava doido para voltar para a sala, para virar para o professor dele e falar assim, era só apertar um botão. Eu fui lá resolver, o professor não sabe, entendeu? Eu fui lá, resolvi já. Entendeu? Era só apertar um botão, coisa simples. Entendeu? Esse aluno, sabe, ele se sentia valorizado, ele queria o tempo todo. E é engraçado, assim, porque quando a gente colocou isso, quando a gente fez essa proposta e tal, na reunião de professores, tudo era discutido nas reuniões, eu me lembro que teve um professor que falou assim, mas você vai deixar esses equipamentos caros na mão desses alunos? Gente, nunca sumiu nada, nunca estragou um equipamento. Até lâmpada de data show queimava menos do que nas outras escolas que eu trabalhava. Porque o aluno sabia, ele era treinado, que o data show não podia ser transportado com a lâmpada quente. Então, na hora que o data show desligava, tem que guardar. Não, nós temos que esperar 20 minutos para a lâmpada esfriar. O professor precisa de um data show, vou buscar outro. Esse aqui fica esfriando. Porque ele tinha responsabilidade. E às vezes na sala de aula a gente está dando aula, o professor não preocupa se a lâmpada está quente ou está quente. Acabou a aula dele, ele junta as coisas dele e leva embora. A lâmpada no caminho queima. O aluno não, ele tinha, sabe? Então são coisas assim. Então, e ali tem uma coisa importante também na questão dos alunos ali, ó. Resposta imediata na mediação de qualquer conflito. Era uma coisa que gente, se um aluno ameaçou uma briga com outro dentro da escola, a intervenção tem que ser na hora, não pode deixar passar. Se o aluno teve um problema com um professor, às vezes entre professor, o aluno discutiu, não pode deixar passar, tem que ser na hora. Ter chamado na hora para discutir. Intervenção imediata, vamos resolver esse problema. E às vezes a intervenção imediata, na hora, ou às vezes no dia seguinte. Estou me lembrando de um caso aqui que eu gosto de contar também. Um aluno acendeu um cigarro de maconha na hora do recreio, dentro da escola. Aí veio um professor correndo, Geraldo, fulano acendeu um cigarro de maconha ali no pátio agora. Eu falei, manda ele apagar. Mas você não vai fazer nada? Eu falei, não. Porque eu sou o diretor da escola. Se eu for lá, eu tenho que tomar providências jurídicas até, responsabilidade minha. Tem uma série de coisas. Você vai lá e fala com o menino o seguinte, apaga. O Geraldo está vindo aí. Apaga antes que ele vê, que isso vai dar problema para você. Se ele não apagar, você vem cá e me fala, porque aí eu vou. Mas aí eu vou de uma maneira diferente. O professor foi lá, mandou ele apagar, ele apagou. Aí virou e falou assim, apagou. Eu falei, beleza, então apagou. Aí não pode deixar passar. Mas eu não podia chamar ele naquele momento. No dia seguinte, no início da aula, eu mandei chamar o aluno na sala. Ele entrou na minha sala e falou, Geraldo, você quer conversar comigo? Eu falei, não. Mas você não me chamou, mandou me chamar, eu mandei te chamar. Mas eu não quero conversar com você. É você que quer conversar comigo. Ele falou, que isso? Eu falei, me falaram que você quer conversar comigo. Ele resistiu um pouco, dando uns 5 minutos, depois ele falou, você está falando de quê? Por causa da maconha? Eu falei, não estou sabendo não, que negócio da maconha? Senta aí, me conta. Ficamos uns 50 minutos conversando na minha sala. O assunto da maconha durou uns 5. Os outros 45 foi falando da vida dele. Um aluno que acende um cigarro de maconha na hora do recreio, numa escola que o pátio é desse tamanhozinho, ele não quer fumar maconha. Ele está pedindo socorro. Ele está pedindo, olha para mim.
Olha para mim. Sabe? Então, a direção tem que ter disponibilidade para olhar para o menino. Sabe? O professor tem que ter disponibilidade para olhar para ele. Então, por isso, a gente precisava de gente que fizesse essa parte burocrática do gestor. Isso a gente conseguia, dividindo com o aluno, com o professor, com o pessoal de secretaria. O professor trabalhava mais do que o normal na escola. Tá? Bom, e vamos para o final aqui, para o terceiro e último ponto, que é a parte pedagógica. Gestão pedagógica. Primeiro, a gente tinha reuniões pedagógicas. As reuniões pedagógicas eram a instância máxima da direção da escola. A reunião, o coletivo da escola era maior do que a direção. E a reunião pedagógica era democrática. Então, primeira coisa, tinha alguns procedimentos. Por exemplo, eu como diretor, eu tinha 10 minutos para falar antes de começar a reunião. Então, os 10 primeiros 2 minutos da reunião eram meus, para dar aviso, para levantar alguma questão que a gente tinha que discutir e tal. O restante da reunião era eleito uma mesa diretora, composto por um dos funcionários da escola, professor ou secretário, ou quem quer que fosse, que coordenava a reunião. Eu simplesmente era um dos membros da reunião. E tinha um diretor da reunião, quer dizer, naquele momento, o diretor da escola, né, diretor pedagógico, passava a ser aquele professor escolhido naquela reunião para aquele momento. E um secretário, que iam ter as decisões tomadas ali e a gente discutia os projetos. É claro que a direção da escola, eu e o vice-diretor, tínhamos obrigação de apresentar proposta, de dar o norte. Então, se a gente tinha um problema, por exemplo, de infrequência, o que nós vamos fazer? Você não tem que chegar na reunião e dizer, o que nós vamos fazer? Não. A direção da escola tem a obrigação de chegar e falar, olha, nós estamos com um problema de frequência, a nossa proposta é essa. E aí, o coletivo vai discutir, mudar a proposta, melhorar a proposta, fazer outra e tal, e o coletivo vai decidir. Mas a direção tem sempre a obrigação de apresentar um caminho. E a gente nunca se furtou disso. Né? A direção, eu chamo de direção, eu, o vice-diretor e mais os coordenadores. A gente tinha coordenadores pedagógicos lá que a gente considerava o coletivo, que a gente fazia nossas reuniões. Enquanto os professores reuniam por área, a direção, a equipe gestora, que era eu, o vice-diretor e os 3 coordenadores que a gente tinha, uma coordenadora de 40 horas e 2 de 20, reuníamos e também discutíamos. Né? E a gente, tudo que a gente discutia na reunião virava caderno de debate. Caderno de debate era o nosso plano político-pedagógico, que a gente chamava de caderno de debate. Ele mudava a cada 6 meses. A cada 6 meses a gente fazia uma reunião de 2, 3 dias para traçar o planejamento do semestre. É claro que alguns teve mudanças maiores, outros menores. Nos 5 anos que eu fui diretor da escola, a gente teve 7 cadernos de debate. Quer dizer, não deu um a cada 6 meses. Teve, nesse meio tempo aí, teve caderno de debate que não houve mudança. Né? Que a gente reuniu e falou, não, vamos continuar na mesma proposta e tal. Mas em 5 anos foram 7 cadernos de debates, né, que foram modificados. É claro que assim, ele não modificava totalmente, mas modificava significativamente para a gente fazer um novo caderno de debate. Né? O principal deles é o primeiro, né, que dá o norte para os 5 anos da escola e tal, que está na íntegra, né, esse caderno de debate está na íntegra na minha dissertação de mestrado. Eu coloco como anexo no final da minha dissertação de mestrado esse primeiro caderno de debate. Planificação das ações, todas as ações. A gente ia fazer uma festa junina. Você tinha o responsável pela festa junina, um professor que era responsável pela festa junina, um professor encarregado de fiscalizar esse professor se ele estava fazendo o serviço, e um outro encarregado de fiscalizar o fiscalizador. Quer dizer, aí você fala assim, pô, para que isso tudo? Para você envolver mesmo um monte de gente. Para você fazer com que as pessoas
se comprometam com as coisas, né? Avaliação docente interna, a gente tinha uma avaliação, isso é muito difícil, tá? O professor não gosta de ser avaliado, não gosta, tá? Então, quer dizer, a gente criou a avaliação interna. A gente só conseguiu essa avaliação, fazer isso, depois que a gente assumiu o compromisso que isso não seria divulgado. A avaliação não sairia da reunião. Então, era adesão voluntária, nem todos os professores aceitaram ser avaliados. E a gente fazia uma reunião secreta de avaliação. Né? A reunião secreta era o seguinte, reunia aqueles professores com a direção e a gente discutia os problemas que cada um enfrentava dentro da sala de aula. E um colega ajudava o outro, fazia crítica, eu acho que você não devia fazer isso ou fazer aquilo. Era uma reunião coletiva de apontar os erros dos professores. E acabava aquela reunião, saía dali, não se comentava, não tinha registro disso, não se registrava, não fazia nada. Era uma reunião para, vamos falar assim, para lavar roupa suja entre a direção e professores e colegas. A gente fazia isso e o pessoal saía super feliz da reunião, sabe? E melhorava o rendimento e tal. Mas isso, eu estou falando, a gente nunca pôde divulgar isso, porque era um compromisso, é um compromisso que eu tenho com os professores. Depois a gente criou um questionário que todo mundo respondia. Esse questionário eu chego a divulgar, né, algumas coisas que a gente escreveu depois, né, Magrone escreveu um artigo, que eu uso algumas coisas desse questionário que os professores permitiram, né, foi tornado público. Mas essa avaliação interna, os comentários que eu faço são esses, né, quer dizer, de você ter problemas, de professor trocar as coisas, mas o que se discutia no Senado, a gente não tem um compromisso de não divulgar. E registro do cotidiano da escola, que a gente chamava de memória da escola. É mais do que a ata da reunião pedagógica. Isso é o cotidiano da escola. Um professor ficava responsável, por mês, de registrar tudo o que acontecia na escola. Então, aquela coisa de um aluno brigou com o outro, o professor registrava. Como é que foi resolvido? O cotidiano mesmo, o dia a dia da escola, o aluno que passou mal, o acidente que aconteceu na aula de educação física do aluno que caiu e machucou, a gente teve que levar para o pronto-socorro. E essas coisas do cotidiano. De uma discussão de um professor, de um professor que agiu de determinada forma, do aluno que agiu. Um cotidiano da escola. Essas memórias, elas ficaram registradas da escola. Quando eu saí, foi exonerado. Essas memórias ficaram na escola e elas estão registradas, estão nos documentos da escola, mas eu não tenho acesso a elas mais. Mas é uma documentação que não foi pesquisada, eu não usei na minha dissertação as memórias, eu usei algumas atas que eu tinha, alguns diários que eu tinha, alguns documentos de professores e tal. Mas essas memórias é um campo ainda muito rico de pesquisa, viu? Essas memórias estão todas digitalizadas lá nos arquivos da escola. E o programa de acompanhamento escolar, que eu já falei dele, e as reuniões semanais de planejamento por área de conhecimento. Os professores se reuniam semanalmente para planejar a escola, as suas intervenções, essas coisas. Bom, eu acho que eu já até falei demais. Agora vamos abrir para perguntas e tal. Depois eu vou passar para o Magrone aqui, se ele quiser acrescentar mais alguma coisa. Depois a gente abre para perguntas aí. Tá? Agradecer ao professor Geraldo pela apresentação. Da minha parte, eu só posso dizer que reiterar o que foi dito pelo professor Geraldo, de que o Erval ele não é modelo. Não pretendeu ser um modelo e não pode ser um modelo para outras escolas. Do Erval se pode tirar alguns ensinamentos, né? Algumas experiências que podem ser ajustadas e adaptadas a outro contexto. E a brincadeira que eu faço é o seguinte: seria bom que o Erval nunca mais existisse, porque não precisasse mais do Erval. Esse é o objetivo do sistema educacional, não precisar mais de escolas como o Erval. Então, se o sistema de educação municipal, de Juiz de Fora, pudesse dispensar, né, escolas como o Erval, seria
digamos, um atestado de competência e eficácia do ponto de vista do sistema educacional, né? Infelizmente, não é só em Juiz de Fora, nós sabemos que a realidade não é essa. Então, a ideia foi estudar um caso de escola eficiente, escola eficaz, e mostrar o quanto aquelas fórmulas que muitas vezes nós estudamos, literatura especializada sobre escolas eficazes, ela é quase que um esqueleto, né? Sem músculos, sem nervos, né? Sem corpo. O corpo de uma escola eficaz envolve muito mais do que adotar medidas, mas principalmente ser capaz de politicamente fazer com que aquelas medidas sejam adotadas, inclusive, por os professores e alunos, e não pelo gestor. Isso envolve uma psicologia, isso envolve uma capacidade política, que esse é um dos ensinamentos que o Herval pode fornecer para nós gestores, para nós pesquisadores,